O modelo de família patriarcal, segundo a Bíblia, permitia a presença de muitas pessoas dentro de uma casa. Na verdade, a palavra beit no hebraico, ela se refere à casa, mas não à estrutura física, mas sim à estrutura familiar. E normalmente, por ser patriarcal, era muito grande. E dentro dessa família não era apenas os filhos e os cônjuges que a compunham, mas também os servos, noras, genros e até estrangeiros que passavam a fazer parte da comunidade. No caso de Israel, aqueles que se tornavam prosélitos e aderiam ao judaísmo. Essa família, no seu seio, possuía muitas relações. No caso dos filhos, eles eram mais achegados dos pais, os servos, um pouco mais distante, e talvez o que desfrutavam uma aproximação maior, próximo do que eram os filhos, eram os amigos do patriarca. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a relação de Israel com Deus não parece ser uma relação tão próxima. Isso não porque Deus se distanciou ou era inacessível. Na verdade, diferente de todos os outros deuses que as nações consideravam a sua existência, Deus sempre foi um Deus próximo, um Deus de relacionamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, sempre quem deu a iniciativa do contato foi o Senhor. Foi Deus quem buscou o homem no Éden, assim que caiu, e não apenas quando estava em um estado de santificação. Ele também foi atrás de Caim quando este matou seu irmão Abel. São muitos os exemplos bíblicos onde a iniciativa do relacionamento, do contato, da comunhão parte de Deus. A verdade é que Israel nunca quis ter um relacionamento próximo com o nosso Senhor. Então, a relação que nós encontramos no Antigo Testamento entre Deus e Israel é de senhorio. No entanto, quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, nós encontramos a revelação de Deus em Jesus Cristo. Ele é o Deus encarnado e ele nos ensina então, através da oração, a se aproximar desse Deus. Em Mateus capítulo 6, ele inicia a oração dominical com as seguintes palavras: Pai nosso que estais nos céus. Essa oração ela é chocante. Essa forma de se relacionar com um Deus que até então para muitos era distante por causa dos pecados dessas mesmas pessoas é admirável. Jesus nos ensinou a se relacionar com Deus tal qual um filho se relaciona com o seu pai. A casa permanece a mesma, a questão é que nós deixamos de ser o parente ou amigo distante. Agora a filiação foi reconhecida. Nós podemos dizer que somos filhos de Deus. Ainda que não sejamos judeus, João deixa bem claro ao registrar as palavras de Jesus, dizendo que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então observe que a filiação ela nos foi outorgada e desde então nós procuramos nos aproximar, tal qual um filho se aproxima do seu pai. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema da lição é o Deus Pai. É a lição do próximo domingo. Nós estamos no primeiro trimestre de 2026. Quem diria que nós já estaríamos na segunda semana? Para alguns pode parecer muito pouco, mas para mim já é demais. Parece que foi esses dias que eu ouvi o barulho dos fogos de um ano novo. Então isso quer dizer que a gente precisa trabalhar bastante para o reino, porque senão o tempo passa e a gente perde as nossas oportunidades. Então, para você não perder a sua, eu quero pedir a você para já deixar o seu like, se inscrever no canal, isso é muito importante. Estamos com uma meta maravilhosa. Qual que é? 4.000 inscritos ainda neste primeiro trimestre. E eu sei que ela é perfeitamente alcançável, porque 70%
95% das pessoas que acompanham o nosso conteúdo aqui no YouTube não se inscrevem, elas apenas assistem. Então você pode retribuir o nosso carinho dessa maneira, ativando o sininho, se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Lucas Gomes, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 56, na capital de São Paulo. Você está no MPcast. É um programa onde temos a intenção de auxiliar você, professor, aluno, a organizar a próxima aula. E até você que não participa da EBD, fica à vontade. Esse espaço também é organizado para você, porque aqui a gente vai falar da palavra de Deus e eu sei que isso te interessa. Então, aquele caderninho que eu pedi para você pegar semana passada, eu espero que já esteja com você aberto. Também a sua caneta e a Bíblia para você acompanhar todas as referências que aqui serão apresentadas. Desde o ano passado nós estamos com um modelo aqui muito legal, e qual é? Sempre trazendo um amigo, uma amiga para conversar um pouco sobre a lição, assim a gente consegue expandir os horizontes. Mas antes eu quero dizer a você que este programa é um oferecimento do Instituto Queires. Aparece para você aí o site e também aqui o QR Code, para caso você prefira assim mirar a câmera do seu celular e acessar o site www.institutoqueires.com.br. O que você vai encontrar neste instituto? A oportunidade de estudar teologia. Mais do que isso, a oportunidade de ser reconhecido na sua igreja, no seu ministério, na sua comunidade. Por quê? O Instituto Queires dá a você os caminhos para você se aprofundar nas Sagradas Escrituras. É um curso dinâmico e muito profundo. São 12 meses de duração, 12 matérias, então você faz elas uma a cada mês, são 2 livros apenas, nada daquele monte de livro para você se atrapalhar, atrasar a entrega para você, são apenas 2 livros que você adquire e pode receber na sua casa. Caso queira estudar presencial, o site está aí para você verificar o endereço, se está ou não próximo da sua casa. Também eu quero apresentar um segundo parceiro, que é a Ágatos Confecções. Aparece para você o site www.agatosconfecções.com.br. É a empresa que tem vestido os crentes aqui em São Paulo. Ou seja, você envia a sua arte e eles preparam uma linda camiseta para você. Eu sempre digo aqui, a tua igreja, o teu congresso, a tua empresa merecem ser vestidos pela Ágatos. É só a camisa que eles personalizam? Não. Lá eles possuem uma linha de produtos presenteáveis, eu diria assim, garrafas, canecas e necessaire. Gente, é muita coisa. Vale a pena você entrar no site e conferir. Eu tenho certeza que você terá um atendimento de primeira. Fala que conheceu a Ágatos aqui, ó, acompanhando a gente. Eu tenho certeza que se você der uma chorada e falar assim, ó, vi no MPcast, eles vão dar um jeito lá de dar um desconto pro seu evento, tá bom? Então a sua igreja merece ser vestida pela Ágatos Confecções. E por último, eu quero falar a você da JRL Óticas. Você já sabe que é lá que eu mando fazer os meus óculos. Gente, eu tinha uma aparência judiada, mas a JRL me ajudou com isso. Os óculos melhoram a gente, sim. Eu tenho certeza que você também está precisando. Ano novo, oportunidades novas, então pega essa, procura aí a JRL Óticas no Instagram, e se você puder, por favor, vá presencialmente. São 2 lojas, uma em Perus, outra em Franco da Rocha, ambas bem próximo da estação, então você caminha bem pouquinho, e se você quiser ir com o seu veículo próprio, também é possível. Então verifica o endereço desses 2 locais para que você então possa fazer a sua armação gratuita. Exame de vista gratuito, você vai pagar somente as lentes. E mais uma vez, fala que você os conheceu aqui no MPcast. Vamos ao que mais nos interessa, que é apresentar a vocês o amigo que está aqui hoje. Como ele já veio de outras vezes, produção, por favor, abre a tela aí para o povo já ver aqui o pastor Ricardo. Meu amigo, é uma grande satisfação, uma honra retornar. E retornar é bom, porque é sinal que a gente conseguiu falar alguma coisa útil na nossa última oportunidade. Então, estar aqui de novo é sempre uma honra, estar aqui com você, um amigo, e agradecer a oportunidade. Sim, né? E no início de um novo ano, né? Sim, posso aproveitar e fazer uma... Fica à vontade. Já quero também convidar os seus seguidores, porque você tem uma audiência qualificada aqui, então eu quero te convidar para me seguir
Esse ano eu estou também engajado aí em fazer comentários no meu canal. Qual que é o endereço? Então, me siga lá no Instagram, Ricardo Lopes _oficial. É OFC, tá? Desculpa, eu falei oficial, mas na verdade é OFC. E o meu canal é o canal Ricardo Lopes 29. Aliás, agora eu tirei o 29, é verdade. Para esse ano é só Ricardo Lopes. Se você quiser procurar, porque tem outros Ricardo Lopes lá, @Ricardo Lopes _OFC, que é a mesma coisa do Instagram, você vai achar o meu canal lá. Estamos comentando tanto a lição dos adultos como a lição dos jovens nesse ano 2026. E que a ideia é auxiliar aí professores e alunos, como você bem disse, alguns que às vezes não podem frequentar a escola dominical. Lá a ideia é a gente dar um complemento que auxilie os alunos e os professores. Então você já viu aí que eu não trouxe qualquer pessoa aqui, caso você esteja chegando agora, tá bom? O pastor Ricardo é uma autoridade no assunto. Professor de teologia... Coordenador de jovens da Regional Norte. Não, mas só para deixar claro, a autoridade é por conta dele, tá? Por causa de quem? Você. De mim? Você que está dando autoridade. Mas, por misericórdia de Deus, sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali congregando no setor 51, na Parada de Taipas, auxilio na coordenação dos jovens da Regional Norte da UMADEB, são 15 setores, nós estamos ali auxiliando o pastor Uri Barros, que é o nosso coordenador, e trabalhando para o Senhor e para a obra. Muito bem, então vamos ao que nos interessa. O Deus Pai é o título da segunda lição. O texto áureo, para quem quiser se aprofundar mais, está em Mateus 11, 27. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A verdade prática, conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Nós temos também a leitura bíblica em classe, que está em Mateus 11, 25 a 27, e também João, capítulo 14, de versos 6 a 11. Bom, pastor Ricardo, a nossa lição, como de costume, ela se divide em 3 tópicos. Primeiro a gente, pelo menos, pretende falar sobre a identidade de Deus Pai. Depois, nós, no segundo tópico, falaremos sobre o Pai revelado em Cristo. E, por último, nós vamos falar sobre a pessoa de Deus Pai. Parece muito simples falar de Deus Pai, mas dentro da doutrina de Deus ou da teontologia, né, um nome mais teológico para essa temática, nós percebemos que o assunto é muito mais vasto. Existem ao longo dos séculos discussões acerca da identidade do Pai, e aqui também na lição nós temos aí como que ele foi apresentado no Antigo Testamento. Enfim, o que o senhor pode nos falar sobre a identidade de Deus Pai, para que o professor no próximo domingo, então, o apresente aos seus alunos, partindo do princípio que eles já conhecem, mas o que ele pode acrescentar a esse assunto? Eu até gostaria de dar antes um passo, ressaltando o seguinte. Na verdade, a Assembleia de Deus ela foi fundada em 1911 no Brasil, por Gunnar Wingre e Daniel Berg. Ela foi fundada no modelo apostólico, aquele modelo bíblico, nós encontramos, né, nas epístolas, como Paulo implantava as igrejas. Nós podemos olhar para a igreja implantada por Gunnar Wingre e por Daniel Berg e a gente vê o mesmo modelo, né? Eles iam, pregavam nas cidades, estabeleciam um presbitério, deixavam aquela igreja e seguiam. E o que eu quero dizer com isso é que, por ser neto de pastor assembleano, a Assembleia de Deus não foi criada uma igreja corporação. Ela não foi uma igreja que foi criada pensando em marketing. Ela foi uma igreja pensada em realmente gerar Cristo nas pessoas. E nem patenteou o nome, né? Tanto que não patenteou o nome, e isso dá, inclusive, as diversas Assembleias de Deus e suas variações que a gente encontra espalhadas pelo Brasil. Então ela não foi pensada para ser uma organização. E eu louvo a Deus pelo nosso modelo, né, enquanto estrutura de igreja. É bem verdade que eu não estou dizendo com isso, para deixar claro, né, que a igreja Assembleia de Deus é uma igreja perfeita, mas eu louvo a Deus que nós temos um modelo de estudo bíblico que nos permite esse momento de reflexão, que é muito importante para o momento que nós estamos vivendo, porque, como você bem disse,
em determinado momento, pode ser que alguém que tenha 20, 30, ou que cresceu na igreja, fale, nossa, é um assunto tão simples. Mas ele é um assunto extremamente necessário. E o novo currículo da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que é outra excelência, que nasceu a partir da Assembleia de Deus, o que ele nos permite? Eu gosto sempre de ressaltar para os irmãos quando eu dou aula lá, por exemplo, no domingo pela manhã. Uma reflexão da nossa vida cristã, que é o principal objetivo da igreja, levar o cristão a se aproximar cada vez mais de Deus. E nós vemos agora no nosso currículo que ele vem trazendo, na medida necessária, eu diria, nem muito profundo e nem muito superficial, as disciplinas da teologia que hoje se fazem necessárias. Né? Nós tivemos, durante muito tempo, estudos que eram muito mais voltados para um devocional, né, da pessoa. Agora, no momento que nós vivemos, é um momento necessário para nós refletirmos, nos aprofundarmos e conhecermos quem é Deus de fato. Esse trimestre, o convite para nós será que eu realmente conheço Deus? Porque hoje, dada as múltiplas denominações, dada as múltiplas pessoas falando, dada as múltiplas linhas teológicas, inclusive, não se fala do mesmo Deus em muitas chamadas igrejas e em muitas chamadas pregações. Né? E tem gente que acha que conhece Deus, mas ele tem um amigo imaginário, na verdade. Ele não conhece Deus. Ele criou um amigo imaginário que ele chama de Deus. Inclusive, a gente vê pessoas do mundo, né, falando, não, Deus é isso, Deus não é aquilo. E aí você pergunta para ela, mas por quê? Isso é resultado, né, da modernidade líquida do tempo que nós vivemos, né? A pós-modernidade em que as pessoas criam a sua verdade. Então, o tema desse trimestre, eu inclusive quando dirigia igreja, durante 12 semanas eu fiz uma série com os irmãos falando sobre o extraordinário Deus da Bíblia. Por quê? Porque às vezes as pessoas não conhecem Deus de verdade, e elas chamam de Deus tudo aquilo que elas imaginam, idealizam, e o que nós vamos ver aqui é quem realmente é Deus. A ideia desse trimestre, nós estamos falando, deixa eu só voltar aqui, na Santíssima Trindade, né? Esse é o nome do trimestre, então a gente vai falar Santíssima Trindade, Deus único revelado em 3 pessoas eternas, Deus. E na lição de hoje, a semana passada nós tivemos uma lição introdutória, e hoje aí nós começamos sobre a identidade do Deus Pai. O Pai é único e verdadeiro, né? E você trouxe de forma muito maestral, né, acerca que inclusive como inicia o nosso comentário aqui, falando, né, sobre Deus, sobre, na verdade, agora Moisés, no Deuteronômio, falando, né, sobre Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí aqui traz a relação com o Antigo Testamento. Eu sempre acho interessante, quando você lê o Êxodo 20, você vê o Decálogo, que quando termina Deus de dar os 10 mandamentos ali para Moisés, o povo ouve vozes de trovão, relâmpagos, e aquilo gera um susto, né? Um temor no povo, e eles dizem o seguinte para Deus: fala Deus com Moisés e Moisés fala conosco. Então é uma oportunidade que o povo tinha de se aproximar de Deus, e eles optaram por ter um intermediário entre eles, pedindo que Moisés fosse. Então nunca foi a intenção de Deus que houvesse um intermediário. Hoje, em determinado momento, nós vamos encontrar exatamente isso. As pessoas às vezes buscando intermediários quando Deus está acessível a todos. E o primeiro atributo dele, ele é Pai. Você falou, né? Muito e falou bom. Muito bem. Calma aí, deixa eu só pedir para o pessoal anotar isso aí. O primeiro atributo. Isso. Ele é Pai. Exatamente. Pode continuar. Do ponto de vista teológico, são esses os atributos, né? Eu usei a palavra atributo, mas só para a nossa compreensão. Perfeito. Então, o Deus do Antigo Testamento, ele não mudou no Novo Testamento. E aqui a gente já precisa, inclusive, desmistificar uma coisa que a gente ouve, né? Principalmente por pessoas que não conhecem a Bíblia, ou às vezes pessoas que querem criticar, né, nós, os cristãos, dizendo assim, o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Isso não é verdade. Se você ler a Bíblia atentamente, o Deus do Éden, porque é só um pai que tem aquela conversa que teve com Adão. Sim. Mas um pai que para a nossa geração é um pai surpreendente. Porque a geração de hoje existem pais que não chamam a atenção dos seus filhos, que não corrigem seus filhos. E alguém diz, não, mas o Deus ali não foi severo. Muito pelo contrário, ele é um Deus próximo, é um Deus que ama, um Deus que vai lá e busca
aquele que o ofendeu, né? Porque aquilo é uma ofensa. Então, o Deus de Gênesis até o Apocalipse é extremamente coerente. O que muda nessa relação não é Deus. Deus é o mesmo de Gênesis e Apocalipse. O que muda é a percepção do homem. E aí eu sempre gosto de dizer que quando a gente olha para o Antigo Testamento, no Decálogo você tem Deus dando as regras. Não matarás. Mas você encontra no Novo Testamento, aí é Deus se revelando, que vai inclusive culminar no 6 e 9 que você mencionou. Jesus, que é por quem a gente vai conhecer Deus, e a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, ele dizendo assim, lembra que foi dito aos antigos, não matarás? E eu sempre gosto de ilustrar. Aquele homem não tinha imaginação. Então, você explicar para aquele homem que assassinatos começam no coração, era complexo, falar assim, vocês estão... Então, agora no Novo Testamento, Jesus vem e diz assim, lembra que foi dito aos antigos, não matarás? É isso mesmo, tá? Não mata. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Homicídios começam quando você odeia o seu irmão sem motivo. Sim. É assim que começa um homicídio. Começa no seu coração. Então, o homem vai se aprofundando e conhecendo a Deus. Agora, qual é a problemática do nosso período? É que agora cada um começa a idealizar o seu Deus, né? E existem linhas teológicas que vão dar margem para isso, e aí esse Deus sai de controle. Mas são deuses. Exatamente. São diversos deuses, né? Mas nós vamos ver aqui que não. Deus é Pai. E aí você citou o versículo, né, chave para isso, de João, João 1, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Todos são filhos de Deus? Não, não são, não é isso que a Bíblia diz. E a gente precisa... qual que é a referência de Deus? Não é o que eu penso, nem o que você pensa, nem o que a igreja pensa, nem que um grupo de pessoas... É o que a Bíblia diz sobre isso. E aí nós temos que remeter, nós estamos num estudo de escola dominical, o professor precisa também ter essa clareza, porque pode surgir o questionamento, né? Tá, mas por que dessa forma? Porque nós somos de uma linha teológica que interpretamos a Bíblia, hermenêutica, que interpretamos a Bíblia de forma literal sempre que possível. Então é a literalidade do texto que evita que a minha imaginação mude aquilo que está aqui ou que ela conflite com a sua imaginação. Então, Deus é Pai. Como que a gente sabe disso? Pela revelação bíblica. E aí alguém pode falar assim, não, mas então o Deus do Antigo Testamento, o código, o Êxodo 20, o Decálogo, vai mostrar o quê? Aqui Moisés está falando com o povo, lá, né? Deus é o único Senhor. E aí você falou, relacionamento entre o povo como um Senhor, que é aquele a quem as pessoas se submetem. No Novo Testamento, Jesus vai apresentar aquele Senhor, na verdade, ele é um Pai. Ele não é só Senhor, não é só uma relação de servir, é uma relação de que você tem o Todo-Poderoso como seu Pai. Então, no Novo Testamento, nós vamos encontrar agora Deus na sua plenitude. E aí eu sempre gosto de dizer, o quanto nós podemos conhecer de Deus é o quanto nós desejarmos nos aprofundar. Só que isso não pode ser eu criando uma imagem de Deus, porque, como alguém disse alguns dias atrás, tem gente hoje transformando Deus... a sua imagem e semelhança. Então eu sou assim, Deus é assim, né? Não, né? Não, mas aí alguém esses dias até disse assim, né? Mas e Jesus diz isso, né? Se você não dá coisas ruins para o seu filho, o que Deus vai fazer? Só que a gente não pode entender que a partir daí eu posso criar um Deus a partir disso. Sim. Então a Bíblia vai nos mostrar que Deus, ele é Pai. Esse é o primeiro ponto. Mas Pai de quem? De quem o recebe como Pai. Esse é um ponto importante. Ele é o Criador de todos e Pai de todos aqueles que o recebem. Quer comentar? Não, porque senão eu desencaixo. Tá bom, então já que você parou, eu vou interromper, sim. Porque eu pensei assim, deixa o homem falar. Não, só para isso. Não, eu vou dormir lá. Não, que isso, tá muito bom. Tá bom para vocês? Já deixou o like? Ajuda aí, crente. 4.000 esse trimestre. Vamos ver se a gente chega lá. Bom, você comentou aí a respeito... Eu achei sensacional a maneira que você definiu o povo no Antigo Testamento. E claro que a gente está pensando no Israel ali, no tempo patriarcal, que eles não tinham a imaginação para entender que Deus é Pai. Posso aproveitar? Pode. E até para as pessoas entenderem por que eles não têm essa imaginação. Eles não têm estímulos. Eles não assistem TV, eles não têm série, eles não veem imagens. Então... não tem referencial. Não tem referencial de imaginação. Então, para eles, é uma vida vivida como, né? É isso aqui que está acontecendo. Para eles é só isso. Eles não sonham, né? Imaginando, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Porque eles...
para aquele momento, nem imaginam que isso pode ser possível. É isso que nós vamos imaginar. É uma evolução enquanto ser humano. Eles de fato não tinham essa... Eu achei legal essa imaginação. Então, falar de um relacionamento paterno, eles não entenderiam. E eu acho isso interessante em Deus, porque ele tem tanto interesse de se aproximar do ser humano, que ele se revela dentro do conhecimento humano. E aí esse conhecimento ele vai progredindo, é o que a teologia chama de revelação progressiva, e aí até chegar, se não no ideal, mas pelo menos em um ponto onde você de fato o conhece mais. Como que o mundo antigo conhecia o Senhor? Porque veja, Paulo fala aos Romanos lá no capítulo 1, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Então não tem como dizer que exista alguém que não conheça a Deus, porque a sua obra, o seu poder é revelado na sua obra, na sua criação. Então todo mundo conhece Deus. Mas a questão é, o glorificam como? Da maneira correta? E aí, a maneira em que conheciam Deus ou deuses era na relação de serviço. Então por isso que existem os sacrifícios, as penitências, isso por parte do povo, os gentios, vamos assim dizer. Então Deus vai ser revelado da mesma forma, exigindo um serviço. Vai lá, constrói um tabernáculo, o sacrifício. Então vou me revelar dentro do que eles sabem, mas em meio a estes acontecimentos, Deus vai tentando a aproximação. E esse texto que você citou, de Êxodo 19, eu passei a olhar ele da forma em que ele deve ser olhado ao ouvir a música da banda Morada. Mais perto do monte, mais perto da glória, me espanto com o peso da tua... Eu canto bem, irmãos, vale um like isso aí. Essa música, ela é demais, porque ela canta exatamente o momento de que o povo teve medo. Sim. Então, esse Senhor quer se aproximar para ir dando a eles a ideia do que é relacionamento. Não é só serviço, mas o povo tem medo e eles terceirizam, então, o relacionamento. Moisés, fala você. Eu acho que nesse ponto é que esteve a falência daquela geração, porque eles terceirizaram. Se eles resolvessem ouvir diretamente, pode ter certeza que a obediência esperada seria entregue. Porque uma coisa pastor, aí você já complementa. Vamos assim, o pai manda um recado, a mensagem não tem o mesmo peso que o pai chegar lá e falar. Sem dúvida. Né? Pode... Não, na verdade, você vai falando, vai surgindo alguns insights, né? Bom, como base bíblica, na forma como você falou, né? Então, o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1, vai dizer, né? Antigamente, Deus falou, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, embora você não está vendo o exemplar bíblico aqui, eu estou com ela aqui no computador, tá? Ainda bem. O professor não é nem crente, não trouxe exatamente, Bíblia. Trouxe Bíblia, né? E o apresentador também está sem Bíblia. Vai. O texto diz assim, né? Nova Almeida atualizada. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, aqui nós temos uma revelação, e você foi falando, vai surgindo aqui alguns insights, até você mencionou, né? Tem Êxodo 19, que é quando ele aparece com relâmpagos e trovões, e no 20, depois do Decálogo, acontece o mesmo fenômeno, né? Ali a repetição, só que o Decálogo já é uma demonstração do Deus Pai. Por quê? Quando nós estudamos, o Decálogo tem semelhanças com o Código de Hammurabi, né? Ele guarda semelhanças. Só que quando você vai olhar o Código Hammurabi, que é uma lei que já existia dos povos, e você compara com a lei dada por Deus, ali já existia, e aí a lei não se restringiu ao Decálogo, né? Tem os demais mandamentos, ali já se via a graça de Deus, né? Cidade de refúgio. Olho por olho, dente por dente, dava uma oportunidade. Então, o que para nós nos parece severo,
para aquele povo já tinha coisas que eram um avanço em relação ao que o homem tinha. E aí, o que nós podemos trazer de lá para cá? E aí eu vou voltar para o 19 e para o 20, que é quando os relâmpagos e trovões e o povo pede o mediador, a mediação do Moisés. E aí eu volto para como eu abri essa aula. O que eu gosto dentro desse modelo nosso assembleano de permitir a escola bíblica, de existir a escola dominical temática, pensada em um trimestre, para nós sentarmos, nos debruçarmos, e nem sempre tão valorizada pelo cristão, é dar a todos a oportunidade de se aprofundar e conhecer a Deus, independente de liderança, independente de pastor, independente de quem quer que seja. Ele está te dando, nós temos aqui um modelo desenhado para que todo cristão alcance a maturidade e possa viver de fato o evangelho. Porque a ideia não é movimento, a ideia não é emocional, né? Aqui é um momento em que nós paramos para refletir de forma sistemática o que a palavra nos revela. E a partir disso, vivermos isso. Que o principal objetivo é esse. Né? E inclusive sair do assunto só que está no hype, de viver só da mensagem, só da crítica, porque você sabe que eu tenho feito uma reflexão sobre algumas mensagens recentemente, e se você parar para olhar as mensagens que são pregadas e aquelas que se demonstra mais interesse nos nossos dias, ela vai ser 70% falando de A, de B, criticando alguma coisa, falando de religiosidade, sem apontar soluções efetivas. E mais do que isso, às vezes até aponta a solução, só que não tem conteúdo suficiente para a pessoa se apegar àquilo. Aqui não, a gente está falando de conteúdo, a gente está apontando versículos, a gente está mostrando o comentário, e a partir daí é o seguinte, para quê? Para aquilo que Deus realmente propõe, um relacionamento direto. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E é isso que a gente vai olhar, inclusive, esse trimestre, né? Que Deus é esse? E o Deus que nós vamos olhar aqui, ele não é o amigo imaginário, como eu disse, ele é quem? O Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nós precisamos conhecer, o Deus verdadeiro. Perfeito, muito bom. Então aqui na lição nós temos o entendimento da palavra Pai, de acordo com o comentarista Douglas Batista, se não estiver enganado, né? Pai destaca seu papel como criador, sustentador do universo. Por isso que ele é conhecido como Pai. Mateus 6,9, como nós aqui já citamos, que é o momento que Jesus nos ensina a se dirigir a Deus dessa forma íntima, reforça a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Então, aquilo que Israel fugiu, se nós percebermos bem, a igreja pegou um caminho totalmente inverso, né? Porque Lucas 11 está um registro que eu gosto muito, e eu vejo assim uma inocência, uma pureza muito grande por parte dos discípulos quando eles chegam para Jesus e dizem assim: mestre, ensina-nos a orar. Isso mexe comigo, por quê? Porque a oração estava no contexto do judaísmo, eles sabiam orar, só que eles viram algo diferente na oração de Jesus. Então, pelo que a gente está discutindo aqui, entende lendo os textos, a intimidade, a aproximação, o relacionamento. E aí eu quero isso. Não, eu sempre orei, mas desse jeito não. Me ensina. Então, eles não querem uma fórmula, eles querem a mesma comunhão. Yes. E aí Jesus vai lá, ensina, é algo mesmo assim tremendo. E aí você vê que quando ele é recebido no céu, o que os apóstolos fazem? Eles vão orar. Então, aquilo que Israel rejeitou lá atrás, que era ter um relacionamento direto, a igreja não rejeita desde o princípio, né? Sim. Pode comentar, você quer falar algo? Não, eu só ia comentar, né? Então, na linha do que você falou sobre a identidade de Deus, né? Que é o primeiro tópico. Deus o Pai, então, criador, sim, sustentador, e aí relacionamento pessoal. Tanto é que isso que você falou de Lucas também está registrado lá em Mateus 7, que é o término do Sermão da Montanha, que o que faz o povo admirar, né? Que Jesus não falava como falavam os escribas e fariseus. Ele falava com autoridade, né? Sim. Aquela autoridade ali, porque aquela autoridade ali de Jesus, o ponto é, escriba e fariseus, eles tinham autoridade relacionadas ao cargo.
que sempre que a gente fala muito sobre o cargo, mas Jesus não está falando com autoridade de cargo. Porque, inclusive, eu sempre gosto de dizer que Mateus 5 é a tese de mestrado de Jesus. Né? Porque para você ser mestre em Israel, a tradição era que você seguiria um mestre, sim, você caminharia com ele até o dia que ele avalizaria você como o próximo mestre. O grande mistério nós encontramos em Lucas que Jesus, ele surpreende os homens, eles ficam todos perplexos com 12 anos no templo, que ele tivesse tanta sabedoria, mas acontece alguma coisa, né, só do ponto de vista histórico, vamos pensar, que Jesus não é escolhido. Ou seja, ele tinha todos os requisitos para ter sido escolhido por um dos mestres para ser o seu Talmidim, né? Que era o Talmud, é onde o mestre escrevia, e o Talmidim, o seu discípulo. Jesus não é escolhido, ele volta com a sua mãe lá para Nazaré. E agora, Jesus está ali no Sermão da Montanha, Jesus não é reconhecido entre eles como um mestre. E a grande pergunta daquele dia é, mas de onde surgiu esse? Não é sucessor, não é seguidor nem de Hilel e nem de Shammai, que são os dois. E Jesus está apresentando por que ele é mestre. Porque o mestre ele podia interpretar a lei. Né? Ele está interpretando. E quando Jesus termina, o que o povo diz? Ele não fala com a mesma autoridade que os outros, ele fala com uma autoridade. Essa autoridade não está relacionada ao cargo que ele tem, a quem ele seguiu, mas a quem fala da palavra. E aí vem, né, o relacionamento pessoal. Porque uma coisa é você falar de um pai distante que tem o título, outra coisa é você falar de quem caminha junto, né? É aquele comentário assim, não, tá vendo? Ele faz isso porque ele é filho o pai dele. Você viu o pai dele? É sempre assim, né? Alguém comenta assim, e Jesus está mostrando aqui o pai. E Deus, no tópico 2, vai falar sobre Deus, a fonte da divindade. Isso aqui é muito importante, porque também gera uma confusão, né? Eu já vi assim, alguns irmãos que começam a oração falando assim, Espírito Santo de Deus, né? Aí que nós precisamos entender os papéis e a lição desse trimestre se propõe a isso, né? Assim, nós não precisamos orar o Espírito Santo de Deus, porque na verdade o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar na oração. Eu não sei se você já ia falar sobre isso, mas tem gente que ora e eu acho que eu já orei assim, tá aqui hablando, né, com o céu, e aí termina assim, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se está agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estava falando com quem? Exatamente, ficou confusa essa história. É uma tradição, na verdade, católica, se nós formos olhar, né? Muito mais deles de fazerem isso, que é outra coisa, né? Assim, termina a oração, isso que você falou é quase que natural. Alguém que ora o Espírito Santo depois vai terminar agradecendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Não há necessidade, né? O modelo bíblico é isso. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aí aqui, você falando disso, me fez lembrar, eu estava falando a primeira vez, um ponto importante de nós compreendermos, você disse assim, Deus ele vai se revelando com o conhecimento que o homem tem. E aí nós entendemos que mesmo ao final desse trimestre, estudando exaustivamente, o que nós temos aqui hoje em mãos é resultado de 2000 anos de estudo, a igreja vem estudando Deus, só que o que nós sabemos de Deus é só o que a nossa limitação nos permite. Porque, na verdade, nós não conhecemos Deus como um todo. E a série que eu disse, O Extraordinário Deus da Bíblia, eu até comecei com uma ilustração, por sinal do John MacArthur, que ele fala no livro dele, que eu gostei daquela série, que ele fala assim, né, que Deus é quase como um elefante dentro de uma sala, com 6 cegos de nascença, um em cada ponto da sala. O desafio é pedir para os cegos descreverem o elefante. O elefante é grande. 6 cegos estão, você coloca eles cada um num ponto da sala. E aí você vai e fala para eles, vocês têm 3 minutos para descobrir como é o elefante. Então, como que o cego enxerga? Através de apalpar. Terminados os minutos, como que é? O elefante, ele é áspero, duro, tem algumas fissuras. Aí outro diz assim, não, o elefante não é assim. O elefante, ele é fininho, ele tem uma meio peludo na ponta, porque ele pegou no rabo. Aí outro diz assim, não, vocês dois não conhecem o elefante. O elefante, ele tem uma coisa cartilaginosa, ele é fino, mas ele é extenso, porque ele pegou na orelha. No final das contas, os 3 estão certos sobre o elefante, porque cada um deles tocou em pontos diferentes. E como eles são cegos, eles não conseguem ver o todo. Esses somos nós, homens. Onde nós conseguimos unificar a nossa visão sobre Deus? Através da palavra.
Porque é por isso que a gente sempre diz, né? Experiências não são doutrina. Então, eu tenho a experiência de uma mãe curada de câncer, que não podia ter filhos e que teve 4 filhos. Glória a Deus, é uma bênção. Significa que toda mulher que é cristã e tiver câncer vai ser curada por Deus? Não, não é isso, que a gente não tem base bíblica para isso. Nós servimos um Deus que cura, mas que pode não curar. Também houveram mulheres que, por causa de câncer de útero, morreram, vieram a falecer. E isso tornou Deus menos eficiente, menos poderoso? Em hipótese alguma, né? Não é baseado na nossa experiência, mas eu conheço um Deus que cura. Sim. Né? Então, a gente ter essa clareza de que o que nós vamos estudar aqui e conhecer o Deus Pai, e aí esse é o ponto do tópico 2, do tópico 1 ainda, né? Que é o que? Ele é a fonte de toda a divindade. É dele que nós vamos entender Cristo e entender o Espírito Santo. No terceiro subponto, é um link. Sim. Diante do que você falou, comenta a respeito do pai agir por intermédio do filho. E aí, dentro do plano de redenção, o pai planejou a redenção. Sim. O filho a realizou. Então, pelo menos aí dentro das duas, aí sim, o filho retornou ao céu e o Espírito Santo foi enviado pelo pai, pelo filho, para ser o consolador e o ensinador. Então, o pai planeja, o filho executa e aí o Espírito vem para consolar, fazer companhia, né? Estar ao lado e ensinar esse povo que foi alcançado dentro do plano. De que maneira que você vê mais a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, para a gente poder fechar esse primeiro tópico aqui? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra era dessa forma e vazia. Aí nós olhamos para Gênesis 1 e pensamos que está falando de Deus. Ele não está falando de Deus, na verdade, né? Ele está falando da criação. A ideia ali não é explicar a origem de Deus, e esse é um ponto. Deus não tem início, né? Mas se você quiser entender um pouquinho mais sobre a origem de Deus, e deixando claro, Deus não tem origem, você vai para João 1:1, porque João é muito mais profundo do que Gênesis 1:1, né? No princípio era o verbo. Então, no princípio era, já existia. E ele está falando sobre que perspectiva do era? A perspectiva dele, porque Deus vive num outro tempo, né? Nós estamos no tempo Cronos, Deus está no Kairos. Kairos é tempo presente. Então, João está escrevendo sobre a perspectiva dele. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Este versículo está antes de Gênesis 1. Todas as coisas foram feitas por ele. Aí entra o que você falou aqui, acerca da criação. Aí quando você volta lá para o Gênesis, e disse Deus, haja luz. Ali é Cristo, né? Ou seja, a partir da ordem de Deus é que as coisas vieram a existir. Então, a criação. E antes disso lá fala que o Espírito pairava sobre a face das águas, né? Ou seja, nós encontramos a Trindade lá, e agora nós vamos encontrar Deus se revelando aqui em João 1:1. E aí um ponto importante, eu acho que isso aqui é importante a gente frisar para este ensino, nesse primeiro tópico, o último parágrafo que vai dizer aqui sobre o credo de Atanásio, né? Nenhuma das pessoas é antes ou depois da outra, nenhuma é maior ou menor que a outra, mas as 3 pessoas são coeternas e coiguais. Então, aqui a gente tem um desafio que vai desafiar o nosso intelecto, porque a gente não, efetivamente, a gente pode sistematizar a Trindade, mas a gente pode não compreender a sistematização. Não, mas como assim? Um Deus, porque ele é Deus único, né? Nós somos acusados às vezes pelo judaísmo de sermos politeístas, de acreditarmos em 3 deuses. Não, nós acreditamos no único Deus, inclusive é o mesmo que o deles, né? Aí é uma questão da revelação, do quanto eles conseguiram compreender desse Deus. Mas que são, ao mesmo tempo, um só, que coexiste em 3 pessoas e não existe maior entre elas. E aí aqui dá um nó na nossa cabeça, né? Você fala de Pai, você fala de Filho e de Espírito Santo. Como que o senso comum do ser humano olha? O Pai é maior, o Filho é menor e o Espírito Santo faz o que eles mandam. Mas, na verdade, não.
né? Não existe, aí entra a figura, até uma figura, né, usada na teologia, né, de que se alternam na posição ali de Deus, vamos dizer assim. Teve até um brinquedinho um tempo atrás, não sei se você lembra, que rodava e ele tinha 3 pontos, eu esqueci o nome do brinquedo. Mas enfim, era um brinquedinho que ele rodava, você rodava o centro, e quando ele estava rodando, você via uma coisa só. Mas quando ele parava, ele tinha 3 pontos. É Deus. Então não existe maior, não existe anterior, porque senão a gente vai incorrer em algumas, que a gente vai até falar sobre isso, né? Heresias que foram ditas no passado, e eles coexistem, eternos e coiguais. Então o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. Então, o Pai, ele manda, e o Filho é a execução, que aí volta até um ponto, né, sobre o Filho que sustenta todas as coisas, no primeiro tópico, que vai falar sobre Colossenses, capítulo de número... Cadê Colossenses aqui? 1:15? Não tenho certeza, tá? Mas pode ser, ou ser 3. Que nele subsistem todas as coisas. Eu acho que é 3:15. Eu acho que é 1:15. É 1:15? Então pode ser. Eu confesso que agora me deu... Eu vou dar uma olhada aqui na Bíblia. Bom, então a gente chega ao final desse primeiro tópico. Você está procurando aí a referência? Uhum. Então você pode procurar. Eu ia verificar aqui. A gente chegou ao final desse primeiro tópico. O próximo tem por título: O Pai revelado em Cristo. Eu acrescentaria às últimas palavras do pastor Ricardo aqui, que existe uma subordinação dentro do plano de redenção. Então, ele é filho e por isso ele é subordinado ao Pai dentro do plano e não na divindade. As 3 pessoas, elas são coiguais, coeternas. E por que ele se subordina dentro desse plano? Porque ele se torna homem. E aí o escritor aos Hebreus fala que ele se torna menor até do que os anjos, justamente por ser homem e por morrer. E os anjos não morrem. É assunto... Você acha que a gente passou aqui quanto tempo já, pastor? Acho que 40 você já olhou? Não. Eu olhei mais ou menos a hora. Quase 50 minutos. Ou seja, é momento de você conhecer o guia prático de combate à evasão dominical. Dá uma olhada aqui, ó, nas minhas mãos. Vou até aproximar um pouco mais da câmera para você ver. Este livro foi lançado por mim ano passado. Fui superintendente de escola dominical por 7 anos, ainda leciono, então já são quase 20 anos lecionando na EBD, e no período que fui superintendente, eu pensei muito em como combater a evasão dominical, e eu sei que esse é o problema da sua igreja. Se aí houverem 100 membros, eu duvido, e assim, se eu estiver me contradizendo, por favor, coloque aí nos comentários: pastor, você está equivocado, aqui a gente tem 100 membros e os 100 participam da EBD, porque em todos os lugares que eu passei, todos os superintendentes que eu conheço, nenhum deles tem 100 membros na igreja e 100 alunos matriculados na escola dominical. E isso tirando quem trabalha, quem está de fato numa atividade não pode estar. Eu estou falando de pessoas que poderiam estar. É muito cômodo nós falarmos que essas pessoas não gostam de acordar cedo, que essas pessoas têm aversão ao ensino, sendo que na verdade a maior parte das pessoas que não frequentam a EBD apontam como causa principal a didática do professor. Então foi pensando nisso que eu criei esse material, o Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. Ele vai ajudar a solucionar os problemas da sua igreja na questão didática, de metodologia, a parte pedagógica, administrativa. Então é um livro que você precisa ter na sua prateleira. Como adquirir? Aparece para você o QR Code e também abaixo o link, se for mais cômodo para você, na descrição, clicar. Você vai solicitar o seu livro. Acima de 5 tem descontos, caso você, superintendente, queira presentear os professores da sua igreja, e você pode então adquirir e será enviado para todo o Brasil. Então tá aqui, Guia Prático de Combate à Evasão Dominical. São 100 páginas de uma leitura muito simples, que eu tenho certeza que vai orientar você e também a sua igreja. Você vai ficar aí com os nossos parceiros. É 1 minuto, a gente volta.
voltamos, você viu aí os nossos amigos parceiros, dê atenção a eles, é um pedido particular, porque eles permitem esse programa acontecer, por isso que nós estamos aqui, por causa deles e por causa de você. Espero que você já tenha se inscrito, deixado seu like, comenta bastante aí sobre o que você está ouvindo aqui. Se você se antecipar, até o domingo da aula ou até o sábado anterior é possível você deixar sua pergunta aí nos comentários e a gente responder você, tá bom? Se você é professor, superintendente, eu tenho um convite para você. Qual é? Abaixo está o link de 2 grupos. Entra agora no grupo dos superintendentes e entra no grupo dos professores. O que está acontecendo lá? Todo mês, mas é para quem entra agora, porque o sorteio pode acontecer a qualquer dia. Todo mês eu estou sorteando um livro meu, um guia prático de combate à evasão dominical. Mas é só para quem participa do grupo. Eu vou entrar no grupo para tentar ganhar um livro? Não. Semanalmente a gente discute o conteúdo da lição também, compartilha a ideia com outros conteúdos, então você vai ter oportunidade e ainda de quebra concorrer a um livro, tá bom? Se você já comprou o seu, não tem problema. Você pode de repente abençoar alguém na sua igreja. Lucas, eu vou tentar ganhar, não tem problema também, entra no grupo, se você não ganhar, você compra, tá bom? Pastor, voltamos aqui. O Pai revelado em Cristo, como que isso se dá? Aqui nós chegamos no mistério, né? Então o Pai revelado em Cristo começa se revelando aos humildes. Então é isso que o comentarista vai nos trazer. Inclusive, né, Jesus orando a Deus, agradecendo porque ele ocultou isso aos sábios entendidos e revelou-se aos humildes. E aí quando nós olhamos para isso, e a reflexão principalmente dos nossos dias qual é o ponto dos fariseus, dos saduceus, dos mestres, dos escribas? O ponto é que eles eram versados na palavra, né? Na Bíblia que eles têm até então, eles conhecem e a conhecem muito bem. Qual foi o problema deles? Eles se esqueceram do Deus da palavra. Então, aqui é exatamente o nosso desafio e a nossa compreensão. Sim. Deus é relacional. O que nós falamos no tópico anterior, o ponto foi o que chocou eles em Mateus 6:9. De Jesus iniciar uma oração chamando Deus de Pai. Eles entendiam da palavra, eles liam ela, né? Eles eram especialistas na palavra, mas não entenderam no relacionamento com Deus. Isso gerou neles uma arrogância, que é o cuidado que nós temos que ter. E aí isso pode acontecer com um pastor, pode acontecer com um líder, pode acontecer com um teólogo. Quando nós começamos a nos tornar especialistas, se esquecendo do relacionamento que existe. E aí eu tenho até um testemunho pessoal. Eu comecei a estudar teologia ali com 22, 23 anos e eu fui me aprofundando e chegou um momento que eu me tornei aquele crítico do culto, né? O irmão falava, não, o texto não diz isso e não diz aquilo. E eu não percebi, mas eu incorri nesse erro que eu comecei a entender. Sim. Que eu sabia tudo, na verdade não sabia nada, né? A verdade é essa, mas eu entendia tudo da letra a ponto de esfriar, de parar de fazer devocional, por exemplo. E aí eu me tornei um desviado dentro da igreja. Foi um período, exatamente, um período sombrio. Então o que nós precisamos ter? E aí a sua fala sobre Lucas 11, né? A humildade dos discípulos. A nação de Israel, se nós compreendermos que nós estamos falando de uma nação que ela tem uma estrutura tão bem desenhada, porque você pega Juízes 6, se tem alguém que é literal, são os judeus. Juízes 6, Deus disse para eles, olha, o modelo de ensino, que inclusive é antes do modelo grego de ensino, que vai ser... Deuteronômio, não é 6? Desculpa, Deuteronômio 6. Eu falei...
Juízes. Me perdoe, é verdade. Aí eu tô pensando aqui, Juízes 6 é sobre Gideão. Exatamente, tá certo. Deuteronômio 6. Sim. Ensina o seu filho sentado na mesa, andando no caminho, se necessário, ata na testa, né? Escreve nos umbrais da porta. Aí o que eles fizeram? Eles criaram até uma fotinha que é estranha pra gente quando a gente vai lá, né? Tem uma caixinha lá que o judeu coloca na terra do que ele coloca Eu não estudo sobre isso, mas se eu não estiver enganado, o nome é Talit. Isso, Talit. Você não tinha enganado também, porque o nome não me lembro. Eu tô confirmando, mas não sei se é. Mas o fato os judeus são literais e eles faziam isso. Então, o modelo é muito bem desenhado. Só que quando chega ali no Jesus, ensina-nos a orar, então, é o que você falou, eles sabiam orar, tecnicamente eles conheciam a estrutura, mas eles não conheciam aquele pai que Jesus está apresentando. Nossa, enquanto você hidrata a garganta aí, então o problema nunca foi o interessar-se pelo ensino, as muitas letras. O problema é você se perder nisso. E aí eu vejo que esses dias eu ouvi uma definição assim livre, um amigo que soltou, de soberba, que ele falou assim que a soberba é você amar a si mesmo. Falei, rapaz, que coisa, né? Soberba, amar a si mesmo. E aí você pode amar a si mesmo com ou sem conhecimento, porque aí tem gente que vai começar a amar a si mesmo por não pegar o mesmo caminho das letras que o fariseu, e aí ele se perde nisso, porque aí ele começa a se julgar espiritual demais e não técnico. Então o grande X da questão é esse, então, é você tomar cuidado com a soberba, porque ela te afasta da essência que é o relacionamento com Deus. E aí o escritor de Provérbios vai dizer, né, que a soberba precede a queda, né? Então, esse é a prévia da queda. Então, acho que o ponto que Jesus está alertando aqui sobre ocultar, né? Então, eu vou anotar isso aí, a prévia da queda. Rapaz, vai dar o tema de uma mensagem. A prévia da queda. Provérbios 18. A soberba precede a ruína. O tema nessa noite é a prévia da queda. Eu gostei. Vou anotar, é sério. Vou pregar sobre isso aí. Como que o Pai se revela? Ele se revela aos humildes. Aí aqui, qual é a falácia dos nossos tempos? Então, Jesus se assentou com prostitutas, com ladrões. Isso é verdade. Agora, Jesus foi lá e denunciou o pecado deles. Agora, eu sempre gosto de lembrar que quando Jesus... um clássico, né, usado popularmente, João 8, a mulher adúltera. Jesus não apedrejou ela. Isso é verdade. Jesus não apedrejou ela. Jesus foi sempre muito mais duro com fariseus, com os religiosos de seu tempo. Uhum. Mas Jesus foi duro com eles pelo nível de conhecimento e acesso que eles tinham. Jesus não deu a mesma intensidade para a mulher adúltera, porque só o fato de ter uma mulher ali e não ter um homem, isso mostrava a parcialidade daqueles homens que usavam a lei conforme o seu bel prazer. Então ali, na verdade, eles não queriam pegar ninguém adulterando, eles só queriam pegar Jesus. Jesus é o alvo. E aquela mulher é a usada. Eu preciso compartilhar isso, porque esse ponto ele é demais. Eu acredito que existem dois momentos na leitura das Escrituras. Aquela que você lê com seus próprios olhos e aí você não acha nada. E aquela que o Espírito Santo faz assim, ó, pega meus óculos, lê de novo. Esse texto inflamou no meu coração um dia para ministrar, e aí, como eu ensino aos meus alunos em hermenêutica, eu faço, que é ler o texto e se interessar por ele como se eu não conhecesse. E aí eu começo a fazer perguntas, eu converso com a Bíblia, e aí a questão foi tentar entender, então, esse cenário de julgamento. Porque está tudo dentro da lei. Ela foi pega no ato, então ela tem que morrer. Por que ela é absorvida? O que acontece? E aí, na leitura do Antigo Testamento, eu entendi o seguinte. Entendi, não é particular, está lá. O objetivo de matar a pessoa que era pega no ato de adultério era para extirpar o mal do meio do povo. Pronto, a razão é essa. Não é ter banho de sangue, não é você aproveitar para resolver aquela indiferença e ir para o grupo que vai atirar pedra.
é extirpar o mal. Então, a gente não mata no sentido de eliminar a pessoa, é eliminar o mal. E, obviamente, como uma está atrelada à outra, a pessoa vai morrer. Por quê? Aquela morte servia de exemplo. Alguém olhar e falar, ixi, não compensa fazer isso não, hein? Porque senão o próximo vai ser eu. Ou seja, aquele ato servia para desencorajar outros a pecarem. Que é o que a lei faz. Toda lei tem essa finalidade. Exato. Agora, quando eles pegam a mulher, vão com pedra nas mãos e falam assim, ó, a lei manda matar. Você diz o quê? Ali, ninguém ia matar na intenção de estipar o mal. Na verdade, a cena foi montada para criar outro mal, matar o Filho de Deus. Sim. Então, assim, já que vocês não vieram aqui para extirpar o mal, ninguém vai matar hoje. Glória a Deus, hein? Ninguém vai matar hoje. Então, ainda não é sobre ela. Ainda é sobre eles. Então, Jesus faz com que eles compreendam que o mal estava presente neles. Então, como que eu vou tirar o que está presente em mim? Muito bom. Vou embora, deixa quieto isso aí. Isso. E aí, como que ele finaliza com essa mulher? Vá e não peques mais. Então, Jesus deixa claro para ela, o mal está em você. Foi estipado ali. Exatamente. Exato. Só que agora você não faça mais isso. O julgamento aconteceu. Exatamente. Pronto. Foi bom você ter vindo aqui. Para eu complementar o entendimento desse texto. O julgamento aconteceu. Exato. Vai lá e não peca mais. Então, ou seja, Jesus não passou a mão na cabeça, só que as pessoas pegam esta passagem para criar o Deus da imaginação de alguns, para dizer o seguinte, então as pessoas podem fazer o que elas quiserem. Isso tem um nome hoje, hipergraça. Hipergraça. Só que não é isso que o texto está dizendo. Deus está se revelando para aqueles que têm a humildade. Aí vamos dar um exemplo, mesmo dentro desse contexto, José de Arimateia. É alguém que é um religioso, mas que conheceu a Deus. Vamos pegar Nicodemos, o texto áureo da Bíblia é uma pregação para um homem só e um homem religioso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei você, mas eu acho a atitude de Nicodemos envergonhada, mas humilde. Ele foi lá ouvir Jesus e ouviu da boca de Jesus aquilo que é o nosso texto áureo da pregação do crente, né? O amor de Deus. Então Deus se revela aos humildes através de Cristo. Olha só. Sim. No finalzinho do segundo subponto diz assim, ó. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. Sim. E aí, no momento anterior, que ele subdivide o tópico em ponto 1, ponto 2. Aí ele fala assim, ó, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. Nesse cenário que a gente comentou aqui da mulher adúltera, o que ela pôde conhecer de Deus ali? Ela viu Jesus, mas ela conheceu Deus ali, ou seja, o Deus da misericórdia lá atrás. Por quê? A mesma lei que mandava matar, ela providenciava um substituto. Então, assim, Deus ele nunca quis matar pessoas. Ele quis eliminar o mal. Então, naquele momento, ela teve a oportunidade de entender o que os pais não entenderam lá atrás. Pode falar. Não, esse era o holocausto, né? Ou seja, uma vez por ano, você traz o cordeiro aqui, cada um de acordo com o tamanho da sua família, para que aquele cordeiro morra pelos pecados cometidos no último ano. Só que, aí é o que você falou, a limitação daquele homem, às vezes não entendia. Aquele mal foi eliminado. Agora, a contrapartida disso é que aquele sacrifício não tornava este homem pecador impecável. Não tornava este homem agora, né? Daqui para frente ele não vai pecar mais. E por que eu faço essa comparação? Porque nós hoje precisamos ter a clareza, a gente está falando de Deus. E você trouxe o exemplo do sacrifício. Nós
Na cruz, Cristo nos santificou, nos permitiu ter acesso agora. Por isso que Jesus é o mediador. Ele é o sacrifício perfeito. Ele viveu uma vida perfeita. Então eu, como cristão, não posso ter a pretensão de que terei uma vida perfeita. Porque nós falamos sobre isso no trimestre passado, sobre, por exemplo, nós falamos da vontade, nós estávamos estudando antropologia bíblica, né? Falamos sobre o quê? A nossa tendência, a nossa carne tende ao mal. Enquanto nós estivermos aqui, essa é a tendência. Mas conforme nós nos relacionamos com este Deus através de Cristo, eu gosto de uma definição do Compasso Setorial que diz assim, que santidade, tem numa definição livre, quanto mais próximo você está de Deus, mais santo você se torna. Quanto mais distante você está de Deus, menos santo ou não santo você é. Então, se aproximar do Pai, como você se aproxima? Estando próximo do Filho. Esse eu acho que é o ponto aqui principal. Aí você falou, né? Ele é um pai relacional, que é o primeiro ponto que você destacou. E segundo, só é possível conhecer a Deus se for através do Filho. Não existe outra forma. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, olha só, né? De que lugar que ele está falando isso? Do lugar que ele está ao lado do Pai, do lugar que ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Enquanto você falava do acesso, do cordeiro que não tirava o pecado, você certamente, se não pensou, falou motivado pelo escritor aos Hebreus, né? Que ele traz essa ideia. E nesse mesmo texto ele comenta que quando iam fazer os sacrifícios, na verdade era em comemoração dos antigos. Então é como se fosse um aniversário. Então é certo, você veio esse ano, você vai ter que voltar o ano que vem. Isso. Porque ele usa a palavra assim, pelo menos na Almeida Revista Corrigida, que esses sacrifícios eles não tiravam a consciência de pecado. Então o animal morria, mas o pecado continuava nele. Então ele não entendia que o que Deus não queria, que o que Deus queria não eram os sacrifícios, era a eliminação do mal que estava dentro dele. E aí veja porque Davi, ou talvez um dos motivos, porque esse não é o único momento que a questão é explicada, mas um dos motivos de Davi ter sido um homem segundo o coração de Deus. Ele entendeu isso. Isso é verdade. Davi pegou isso. Ele não. E está no Salmo 51. Aula passada eu comentei sobre isso, mas agora aqui com uma clareza maior, que ele diz assim para o Senhor na oração: holocaustos e sacrifícios eu sei que o Senhor não quer, porque senão eu já teria trazido. Pensa, né? Mas o que é que te agrada? Um coração quebrantado. E talvez ele tenha ouvido a história de Samuel falando para Saul, né? Ah, sim. Porque tem muita ligação e são contemporâneos. Exato. Então, e qual a justificativa de Saul? Não, eles quiseram sacrificar para Deus. Poupamos para pegar o melhor. Vamos fazer um mega culto aqui para arrebentar. Exato, vou poupar o melhor para Deus. Não, mas isso daí, não, isso aqui é para Deus. E quantas pessoas não fazem como Saul? E o ponto é a capacidade, porque ali, eu falei que o homem do Antigo Testamento não tem imaginação, né? Sim. Quando chega o homem do Êxodo, que eu falei de Êxodo 20, pro Saul, ele já evoluiu bastante, né? E olha só o quanto Saul já está ali deslumbrado, e olha a criatividade. Alegórico, agora ele já é alegórico. Já tá alegórico. Ele diz, não, mas o povo ia sacrificar para Deus. Aí a resposta de Samuel: você não sabe que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício? Aí quando nós vamos encontrar lá Jeremias, Deus vai ser irônico e vai dizer o seguinte: eu nunca pedi sacrifício para vocês. Lembra disso? Eu nunca pedi sacrifício para vocês. Vocês trouxeram, mas na verdade a questão não é essa. Aquilo é uma ironia. Quando você vai ler os comentários sobre esse texto, que esse texto até confunde, né? Como assim Deus não pediu sacrifício? Você lê o Êxodo, você lê o Levítico, você lê o Deuteronômio, Deus está dizendo como tem que fazer o sacrifício. Agora, chega aqui pré-cativeiro,
para Jeremias, Deus diz que nunca pediu. Agora que você vai falar isso. A gente não entendeu alguma coisa, então. Sim. Não, Deus está sendo irônico com o povo, né? E dizendo, não, eu nunca pedi sacrifício. Por quê? Porque Deus, ele tem prazer na obediência. Mas aí entra de novo a consciência. E o que nós estamos falando aqui sobre conhecer a Deus é nós entendermos esta... Porque olha só, a gente fala sobre muitas coisas, mas ao mesmo tempo é muito simples conhecer a Deus. Você pega a palavra, pega esse olhar simples, deixa eu conhecer a Deus. Eu sempre, você falou sobre a forma como você lê a Bíblia, eu sempre leio a Bíblia pensando assim, Deus, o que o Senhor queria me ensinar com isso? Aquele versículo de João que diz assim, olha, Jesus fez outras muitas coisas, que todos os livros não seriam suficientes para escrever se forem sem escritos, né? Aí a partir desse versículo eu sempre pergunto assim, por que o Senhor escolheu contar isso? Eu me lembro que foi assim, por exemplo, pensando em genealogia. Eu olhava e lia a genealogia naquele momento que você lê ali com 10, 12 anos, ficava pensando, nossa, o nome desses... Aí depois que eu comecei a crescer, entender, eu pensava, quem foram esses homens? Nossa, mas o nome desses homens está aqui. E aí, por que essas histórias? Então, eu olho para a Bíblia e toda vez que eu vou ler, eu pergunto assim, Deus, por que o Senhor resolveu nos contar isso? Porque isso é só uma porção do que o Senhor pode nos contar. Por que o Senhor resolveu nos contar isso? É sempre o olhar com o qual eu procuro. E aí, esse olhar vai nos conduzir para Cristo. Né? Cristo é aquele que nos faz, que é o tópico 2 que você está falando, conhecer a Deus. E aí no 3 vai falar, né? Quem vê o Filho, vê o Pai. Posso seguir? Você quer comentar? Não, vou só pedir pro pessoal aqui se inscrever, porque a gente tá nessa meta. Ah, tá. 4.000 inscritos. E você vai conseguir, viu? Nesse primeiro trimestre. Você tem uma audiência qualificada, Lucas. Então, eu dependo de você, me ajuda aí. Ativa o sininho, deixa o seu like, comenta bastante e se inscreve. Pastor Lucas, eu não quero me inscrever. Não tem problema. Chama alguém que está na sua casa e fala, se inscreve no canal do Pastor Lucas. A gente vai bater 4.000 inscritos, hein? Não, mas eu vou te falar, essa altura não tem ninguém aqui que não esteja inscrito. Porque é a audiência qualificada. E para ter ficado até aqui, é porque esse é diferenciado. Na verdade, ele vai compartilhar isso com outro, ele vai dizer, assiste aí, mas se inscreve já. Isso, muito bom. Bom, então vamos já para o terceiro tópico, que nos fala a pessoa de Deus Pai, atributos incomunicáveis do Pai. Aqui é muito legal porque fala dos atributos comunicáveis e os incomunicáveis, ainda dentro dessa ideia de conhecer a Deus, o caráter de Deus. Vamos lá, pastor. Não, só no tópico 3, voltando um pouco do tópico 3 do item 2, que fala, quem vê o Pai vê o Filho. E eu gostaria só de destacar, porque aqui nós estamos na noite de ceia, João vai contar algo que até então ninguém contou, que o quanto aquela noite foi importante para os discípulos. E aí, os discípulos vão dizer, Jesus vai falar acerca do Pai, e aí Filipe vai dizer, então, só mostra pra gente o Pai, que a gente vai, né, estar mais próximo. E basta. Exatamente. Eu posso estar exagerando e não quero aqui inferir nada ao texto, mas eu fico imaginando o cenário, porque o 13 termina com eles alvoroçados querendo saber quem seria o traidor. Sim. O Judas saiu. Sim. Peraí, mas ele falou que ia revelar, deu pão molhado no vinho, honrou o homem, saiu, será que vai comprar alguma coisa? Isso. Aquela confusão. Aí o capítulo 14 começa, não se turbe o vosso coração. Para mim, a melhor mensagem que Jesus pregou. Aí eu acho que o Felipe tá angustiado ali, ele vai lá, vamos acabar logo com isso aqui, ó. Ô senhor, mostra-nos o Pai, acaba com... termina logo, vai, vambora. Eu quero ver o Pai. E aí Jesus diz, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Trazendo uma aplicação prática, eu acho que esse é um ponto importante, né? Primeiro, Deus não se separa. Quem vê Jesus, vê Deus. Então, Deus não se separa. Então, vamos anotar isso aí. Jesus e Deus são a mesma pessoa, e é isso que ele está revelando para os discípulos, e é isso que está revelando para nós. Eu já vou falar o porquê que eu disse. Sim. Vamos anotar isso aí. Vai. Sim. Segue. Então, o que nós precisamos é ter a clareza de que nós conhecemos a Deus em Jesus e através da sua palavra. Hoje nós vivemos tempo, inclusive, de sermos acusados de bibliolatria.
né? Existe uma linha teológica que nos acusa de sermos bibliólatras, né? Estamos idolatrando a Bíblia, mas não existe uma forma mais segura de nós conhecermos a Jesus, não só através da nossa experiência. A palavra vai nos gerar experiência, mas a gente precisa da palavra como fundamento. Completa e eu acabei. Então, sobre... Não se separar. Eles não se separam. Eu, quando comecei a estudar acerca da Trindade e a entender o relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, eu entendi que não houve lugar ou época que o Pai tenha agido independente do Filho e do Espírito e vice-versa. Os três sempre estiveram juntos. E aí, aula passada, a gente comentou sobre os textos que mostram a participação deles explicitamente nas Escrituras. Mas também eu vejo eles implicitamente. Então, a Bíblia fala sobre eles e por isso que é o método ou o caminho mais seguro para entender. É a Bíblia. E isso quebra a falácia de um Deus diferente do Antigo Testamento com um Deus diferente do Novo Testamento. Deus do Antigo Testamento é exatamente, não há... Aí é o versículo que diz, né? Porque nele não há sombra nem variação. Você só precisa olhar o texto com atenção, porque você vai encontrar Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo no Antigo Testamento. Qual foi a série que você disse que ministrou na igreja? O Extraordinário Deus da Bíblia. O Extraordinário Deus da Bíblia. Isso. Há muitos anos atrás, também eu ouvi de um amigo que houve uma série na igreja dele, mas não era o pastor quem ministrou, trouxeram pregadores, mas o tema das sextas-feiras eram Grandioso És Tu. E aí me veio uma vontade aqui de ministrar também uma série. Bom, eu não sou pastor de igreja, não dá para esperar ser, talvez eu traga aqui no YouTube, sei lá, mas me veio aqui na cabeça, imutável. Por que imutável? Porque veio das suas palavras. Você disse, não se separam e o Deus antigo não é diferente do novo. Por exemplo, as pessoas olham para o antigo e veem esse Deus carrasco que manda matar através da lei. Aí preferem o Novo Testamento por causa da graça. Então existe essa dicotomia, lei no antigo, graça no novo. Mas ele não se tornou gracioso. Ele sempre foi. Ele é a graça. Então, imutável. Então, mostrar a graça no antigo e a lei no novo. Exatamente. Até porque, né? Quando você pega o Mateus 5, que nós mencionamos aqui sobre o Sermão do Monte, no antigo diz, né? Não matarás. Nossa, é muito difícil, essa é a lei, né? Agora, aquele, no Novo Testamento, Mateus 5, que em seu coração odiar o seu irmão sem motivo, já é réu. Olha só, peraí, o que é mais difícil? Não executar ou não odiar alguém no coração sem motivo? Porque a grande questão é quantas vezes nós não gostei daquele cara ali? Não gostei daquela pessoa ali? Não gostei do que ele falou? Você nem conhece. Mas lá no antigo era só não matarás. Não executei, não gostei, mas não fiz. Agora no novo, então, a lei no novo e a graça no antigo. Porque é mais gracioso julgar alguém pelo que ele fez de fato do que pelo que ele sentiu, né? Aí entra a nossa inclinação, o pecado. E aí, voltando, desculpa que eu te cortei, voltando para o tópico 3, a pessoa de Deus Pai. E aqui a gente vai ser bem objetivo na questão de atributos, né? Atributos são as qualidades exclusivas da divindade, né? Os atributos do Pai, que são divididos em duas formas, os incomunicáveis e os comunicáveis. Os incomunicáveis, aqueles que são exclusivos dele, que não você só encontra nele e que não transmitem para nós, né? E aqui ele vai trazer os 5 atributos. A autoexistência. Então Deus existe desde que o mundo existe. A nossa mente não alcança isso, a grande verdade é essa. Quando a gente fala que alguém autoexiste, a gente está procurando até hoje, né, a gente enquanto humanidade, esse início para ter essa explicação, porque a nossa mente finita é assim. Porque todos nós existimos em alguém. Exato. Ou, no caso, a partir de alguém. Você é porque seu pai foi. Tem um início.
Não tem, a gente não consegue conceber, né, alguma coisa ou alguém que sempre existiu. Na nossa mente, como nós temos este início, a gente tem que voltar lá e achar este início porque ele deve existir. Só que Deus não é assim. Ele é em si mesmo. Ele autoexistiu, não existe esse começo e ele não tem fim. Ele autoexiste. Ele simplesmente existe. Agora, como que a nossa mente alcança isso? Aqui entra a complexidade. Aqui nós estamos falando, e aí eu gosto dessa hora, porque aqui ele é Deus e nós somos homens. A gente pode procurar todas as explicações, mas elas sempre vão ficar com uma lacuna. Deixa eu entender. Só que o dia que nós entendermos Deus, ele deixa de ser Deus e nós não estamos falando de Deus, porque nós nunca vamos conseguir explicar Deus em sua plenitude. Porque aí isso emenda com o segundo, que é eternidade. Né? Que a eternidade é o seguinte: ele não tem começo e ele não tem fim. Aqui de novo já entra a segunda dificuldade. Então ele autoexiste. E o que é o eterno? Porque quando nós pensamos no seguinte, Lucas, vou trazer eu lembro desse filme sempre. Então tem o filme lá do Shrek, vou fazer propaganda gratuita aqui no seu podcast. Logo do Shrek. Logo do Shrek ainda. Infantil. Aí, exatamente. O pai de criança que fica assistindo o filme, né? Eu também assisto. Aí tem lá, em um dos filmes da série, ele diz assim, eu quero só um dia da sua vida. Qual que é o nosso pensamento quando a gente fala um dia? Um dia, para quem viveu 40 anos, parece pouco. Não, são mais de 120 mil dias vividos, então um dia parece pouco. Agora, se esse dia for o dia do seu nascimento, acabou sua vida. Se você não assistiu, bom, enfim, faça sua escolha. É a tônica do filme. Ele pega o dia do nascimento dele. Se ele tirar o dia do nascimento, só que a gente não pensa nesse dia, né? Só que qual é o nosso ponto de eternidade? Então a gente pensa o seguinte, mas eu consigo mensurar um dia é 24 horas. Se eu falar uma década, a gente pensa em 10 anos. Se eu falar em 50, você consegue imaginar 50. Se eu falar 100, você imagina, mas você não se imagina no 100. Porque a vida do homem está ali, 70 e 80 anos. Se eu falar 1000, você pensa em um milênio, você tem uma noção sobre isso, mas você nem se imagina nesse milênio. Se eu falar 10 milênios, isso já transcende. Agora a grande pergunta é o seguinte, tira 10 milênios da eternidade. Isso é muito ou isso é pouco? Não é nada. A gente não tem referência, porque eternidade é eternidade. Se ele autoexiste, quanto existiu de Deus antes da criação? A gente não sabe. E a eternidade que nos aguarda, após o trono branco e agora o estado eterno, quanto haverá de tempo? Nós não conseguimos imaginar. Só que só entre o tempo da eternidade, chegarmos no estado eterno e voltarmos para a criação, quanto tempo existe? Bom, a ciência está perdida nisso já. Sim. A ciência está cada vez eles vão dizer. Haja carbono 14. Exato. Eles estão lá dizendo. Então Deus é eterno. Então os atributos incomunicáveis. Ou seja, nós não conseguimos reproduzir. A autoexistência, ele existe, como você disse, eu preciso de um pai e você precisa de um pai, mas Deus não. Ele é eterno, ele não tem começo, não tem o dia 1 e não tem fim, não tem o último dia. Ele é imutável, a sua série. Imutabilidade, né? Deus não muda, ele é sempre o mesmo. E isso para nos mostrar que, de novo, não tem o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, como alguns dizem. É Deus, sempre Deus. Inclusive isso vale para as nossas vidas. Tinha aquela historinha antiga que diz, depois eu falava e depois alguém chegou e me contou e disse que na verdade isso era uma música sertaneja, secular inclusive. Eu confesso que eu não vivi esse tempo, mas
de que alguém caminhava na praia e no momento mais difícil ele andava na praia e andava com Jesus, aí ele via 4 passos na areia. Ah, já ouvi isso também. Isso. É uma música? Alguém me disse, alguém mais antigo, que diz no final das contas que era uma música sertaneja secular e que depois foi aplicada dentro da igreja e começaram a usar. Então eu nunca investiguei a fundo, mas o que eu quero... O duro é dizer de acordo com os evangelhos. Exatamente. O ponto aqui é o seguinte, né? O que eu quero dizer com este exemplo sobre a imutabilidade de Deus é o seguinte, é que a nossa caminhada com Ele nos faz conhecê-lo mais, mas Ele sempre esteve ali. Aí, né, nessa historinha, você sabe, alguém diz assim, mas no momento mais difícil eu só vi 2 pegadas, o Senhor não estava lá. Aí a resposta é que neste momento eu te carregava no colo. Nossa, né? Eu já preguei isso aí. Quando eu era adolescente, eu ouvi tanto que eu preguei isso aí. Então, eu te carregava no colo no momento mais difícil. Era uma heresia. Não sabemos, vamos pesquisar mais sobre isso e depois trazemos para a audiência. Inclusive, só para voltar num ponto que eu acabei, a gente começou a falar e eu não falei, o trecho é Colossenses 1:15, sobre nele existem todas as coisas, mas o versículo especificamente vai ser o 17, mas está ali em Colossenses 1, do 15 ao 19, o texto. Então, ele é imutável. Agora, o que muda sobre Deus é o quanto nós o conhecemos. Depois, a sua onipotência. Onipotência fala que todo poder pertence a Ele. Não existe poder que não venha dele. E aí Jesus, né? Pilatos, adiante dele, fala, você não sabe do poder que eu tenho? E a resposta de Jesus é aquela resposta do Deus, né? Assim, você não teria nenhum poder se não fosse te dado pelos céus. Desculpa, né? Só para você saber, né? E quando nós olhamos isso, e aí aqui a gente está falando para o mundo, mas aí tem o Pedro, né? Que Jesus vai ser preso, ele saca a espada, vai na orelha do Malcolm e corta ele. E Jesus fala, você acha mesmo que se eu precisasse de ajuda era a sua espada, eu pediria 12 legiões de anjo, estariam aqui agora, né? Seria suficiente. Então, todo poder vem de Deus. Ele é a essência do poder. A sua onisciência, então Deus conhece aquilo que para nós é passado, presente e futuro, né? E aí aqui uma divergência teológica, né, daqueles que acreditam na predestinação, e nós acreditamos na presciência de Deus. E presciência quando a gente pega o programador do celular, ele previu a nossa oportunidade de mudar o papel de parede, mas ele não sabe qual papel de parede nós iremos optar, porque nós temos o direito da escolha. Deus, na sua presciência, né, eu estou comparando com o programador, se ele nos desse o celular e o celular fosse a nossa vida, ele sabe exatamente qual papel de parede nós vamos usar entre as muitas opções que nós temos. Mas isso não é predestinação, é que ele me conhece o suficiente, porque ele conhece todas as coisas, a ponto de saber a escolha que eu vou fazer aqui. Eu quero só, fica à vontade, antes de você mudar para a onipresença, falar a respeito da onisciência o seguinte: alguém chegar para você e falar assim, Ricardo, você não me surpreende. Eu acho que a pessoa se sentiria ofendida. Eu me sentiria ofendido. Poxa, eu não surpreendo, cara. Então quer dizer que... Porque essa fala, ela é sempre dita num contexto em que você erra. Não, você não me surpreende. Isso é previsível, errar é previsível. No caso de Deus, não ofende, nos desarma. É verdade. Você falando dessa... Poxa, ele me conhece. Nossa, então... Essa previsibilidade. Minha filha esses dias chegou e perguntou para mim, pai, ela fez 2 perguntas. Qual é o seu personagem favorito? Eu tô falando de uma criança de 6 anos. Então, no contexto da personagem, eu falei, Deus. Aí ela falou assim, pai, no filme Divertidamente 2... que tem todos os personagens, tanto do 1 quanto do 2, qual o personagem... Isso aqui vai me comprometer, inclusive. Qual o personagem que o senhor mais se identifica? Qual que o senhor acha que é... Aí eu falei, o Raiva. Eu sabia que o senhor ia falar Deus e eu sabia que o senhor ia falar Raiva. Então é o que você está falando. Sim, sobre ser previsível. Uma criança de 6 anos começa a olhar e ter a previsibilidade do pai dela em virtude das ações, das brincadeiras, das coisas que a gente faz. Previsibilidade, que é o que se espera de Deus. Se você tem um Deus
que conhece todas as coisas, ele é Deus. Não esse Deus vítima que muitas das vezes é pregado. E aí, na teologia, só importante, né? É um Deus que fica triste. Nós vamos encontrar, sim, na Bíblia, né, o sentimento humano dado para Deus. Isso tem um nome. Né, que tem a antropomorfismo, que você dá forma a Deus, mão, pé. Deus não tem forma, ele é espírito, né? E a antropopatia, que é você trazer o sentimento humano para Deus. Então a gente pode dizer, sim, que Deus fica triste, né? Principalmente para criança, quando a gente ensina, né? Só que hoje o que eu vejo numa sociedade como a nossa, tão psicológica, e aqui eu não estou menosprezando a questão de eventualmente depressões, ansiedades, nós estamos nessa era, né, nesse tempo, é que isso se aplica para pregação e tem muita gente pregando um Deus depressivo ou um Deus ansioso sobre as pessoas, né? Paulo falou sobre isso, né? Os Efésios, não entristeçais o espírito. Isso. Mas foi bom você trazer essa explicação antes que alguém já nos cancelasse. Exatamente. Né? Os hereges agora estão ali, né, se propondo a ensinar. Bom, dito isso, então nós falamos da onisciência, ele conhece todas as coisas, aquilo que é presente, passado e futuro para nós, e a onipresença. Esse aqui também é outro conceito, é outro atributo de Deus que nos causa perplexidade, né? Deus está presente em todos os lugares. Ele não tem limitação, né? Aí o salmista, no Salmo 139, diz: se eu for aos céus, tu aí estás. Se no Seol eu fizer a minha cama, ali tu também estás. Então, quando às vezes a gente ouve aquela expressão, né, no culto, que eu falei, não sei se você já falou, acredito que sim, porque todos nós estamos falando assim, eu sinto Deus aqui, né? Às vezes nós estamos tratando sobre nós, porque às vezes nós estamos num estado, mas Deus está presente, que está presente aqui agora, está presente com quem está assistindo. Deus sempre está presente, Ele está presente em todos os lugares. Ele pode até não estar agindo, não estar trabalhando, mas Ele está presente em todos os lugares. Com isso nós encerramos aqui os atributos incomunicáveis, ou seja, é um atributo exclusivo de Deus, nenhum homem tem esses atributos. E agora falando, quer comentar mais alguma coisa? Não? Sobre os atributos comunicáveis, aqui é uma parte mais objetiva, né? Então, o primeiro atributo foi aquele que eu até falei do conceito que o pastor Marcelo traz, que é a santidade, né? A revista vai dizer: Deus é santo e chama seus filhos a serem santos. Isso vai estar escrito lá em Levítico 19, que é do Antigo Testamento, mas Pedro vai repetir em 1 Pedro capítulo 1, 15 e o 16: sede santos como eu sou santo. E o conceito de santidade mais estrito é a separação, né? Então, quanto mais próximo de Deus, mais separado você está do pecado, mais separado do sistema mundano, né? Então aqui, santidade, por estar próximo de Deus, eu me torno mais próximo a Ele. E aqui é muito importante sobre caminhar com o pai e filho. Eu pego aquele exemplo que eu já citei anteriormente. Quem caminha com o pai, fala igual ao pai, age igual ao pai. E alguém, quando vê só o filho, e aí vamos trazer para um outro exemplo, eu falei de pai e filho, vamos trazer para Pedro, no pátio, aguardando o julgamento de Jesus. Alguém olhou para ele e disse: você é um deles. Aí falou: opa, eu não, né? A negação. O segundo diz: não, você fala igual a eles, se veste igual a eles. Ou seja, quem caminha junto, fica próximo. E santidade é separação, é estar próximo a Deus. Depois, o amor. Deus é amor e essência, e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Aí aqui eu quero só fazer um adendo. Você falou do seu amigo que fez a definição sobre... Não foi egoísmo. Soberba. Quando... você se ama a si mesmo. Ama a si mesmo, né? E as pessoas tendem a pegar essa passagem bíblica aqui, que Jesus diz, né? Qual o primeiro mandamento? O jovem rico se aproxima de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele fala: isso aí eu estou fazendo, né? Não, minto. Essa passagem que eu citei é a passagem do bom samaritano. Né? Sim. Do bom samaritano. Que aí a pergunta do mestre da lei vai ser: tá, e quem é o meu próximo? E aí Jesus vai contar acerca do bom samaritano. Só que tem uma coisa que eu acho que a gente esquece. João 13:34. Porque aqui, nesse versículo anterior que Jesus citou a lei, ele deu a referência, a régua do amor é Deus sobre todas as coisas
E o próximo como? A si mesmo. No que o seu amigo falou, ele diz que isso é soberba, né? Mas João 13,34, Jesus vai mudar essa régua. Porque ele vai dizer assim, ó, vós sereis meus discípulos se vos amardes como eu vos amei. Então, a régua da lei era o amor que você tinha por você mesmo. A régua de Jesus agora é o amor que ele tem por nós. Uau, sim. Ele não só disse isso em João 13,34, se a gente precisa... Repete o versículo. João, capítulo... Não, o texto. O texto em si. Vós sereis meus discípulos se vos amardes como eu vos amei. Eu vou até ler aqui na Nova Almeida. Até porque isso é sensacional, porque falar de amor nesse tempo, o padrão é grego, né? Isso. Hã? Falar de amor nesse tempo, o padrão é grego. E os gregos, eles amavam a si mesmos no sentido mais egoísta da coisa mesmo. As academias vêm daí. Sim. Por quê? Por causa do culto ao corpo. Primeiro, né? O grego está em busca do quê? Do homem perfeito. Então ele está buscando isso em todas as esferas. Está de olho na forma, né? Isso. Ele olha a forma, mas ele também, a filosofia também é grega. Sim. Né? Então ele está em busca do homem perfeito. Aí Jesus, até aqui pegando a Nova Almeida atualizada, diz assim, João 13,34, eu lhes dou um novo mandamento. Olha só, Jesus está dando um mandamento, ele está dizendo assim, ó, o mandamento lá era amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora o mandamento estou dando um novo mandamento para vocês, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E aí o 35 ele completa assim, ó, nisso todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. Vê se minha cabeça está acompanhando o raciocínio. No Antigo Testamento, amar como a si mesmo é você não fazer com o próximo aquilo que você não faria com você. Agora, amar o próximo como Cristo te amou, aí é no ponto sacrificial. Então não é somente você não fazer o mal, é você fazer o bem mesmo sem ele merecer. E aí eu vou só voltar num conceito que nós falamos aqui. O homem do Antigo, por que para o homem do Antigo Testamento era suficiente amar o próximo como você se amava? Esse homem não tinha imaginação. Então, na cabeça desse homem, não passava na cabeça dele fazer mal para si mesmo. Ele não pensava em suicídio, ele não pensava, eu não gosto de mim mesmo. Ele não vivia no século XXI. Exatamente. Só que Jesus está antecipando isso aqui, e aí eu quero destacar uma coisa. Esse versículo, ele vai repetir novamente no 15. No 15:16, Jesus vai dizer aqui para os discípulos esse mandamento aqui. João capítulo 15, verso de número 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Aí você falou, o amor sacrificial. Eu falei de João 3,16, não falei aqui? Porque Deus... Qual o tamanho de Deus? Amou o mundo do amor de Deus, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é que ele entregou seu Filho, ele amou de uma forma que ele entregou seu Filho para que morressem. Aí nas cristocidências da Bíblia, que eu amo, o que diz 1 João 3,16? 1 João 3,16? João 3,16 porque Deus amou o mundo. 1 João 3,16. Agora é João falando. Ele ouviu Jesus falando o mandamento. Sim. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Só que aí você pensa, espera um pouquinho, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Jesus não morreu? Morreu. O sacrifício é perfeito? É perfeito. Então o que é dar a vida pelos nossos irmãos? O que é dar a vida pelos irmãos? Viver em prol de. Se eu viver em prol de você, eu estou dando a minha vida. Quando eu contribuo com você, eu estou dando a minha vida para você. Só que no século XXI pensar isso é simplesmente pensar o seguinte, cara, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para viver em prol de alguém. Aí pensa assim, dentro da igreja, eu não tenho tempo. Aí eu te dou um exemplo, nessa aula de teologia, inclusive eu gosto de falar para os alunos o seguinte, qual é o irmão que quando alguém diz assim, irmão, eu queria uma oração porque eu estou procurando um emprego. Qual o irmão que no final do culto procura aquele irmão e fala assim para ele, irmão, o senhor está precisando de alguma coisa lá na sua casa?
O senhor precisa de pagar, as contas estão todas em dia, água, luz, o seu aluguel está em dia? O que a comunidade, a nossa igreja, pratica isso? Será que algum dia nós fomos impulsionados ao ouvir alguém pedir um emprego, isso? Ou alguém ou lá na igreja pede assim, irmão, vamos orar pelo irmão fulano que ele está enfermo. Ele não veio hoje aqui. Quem no final do culto manda mensagem para o irmão e fala, irmão, e aí como que tá? Se recuperou? Esse versículo para mim é simplesmente o seguinte, não tem como a gente viver integralmente pelo outro, mas a gente doar partes da nossa vida para o outro, para o nosso irmão. Eu estou falando do irmão mesmo, aquele que está ali no seu convívio. Se a gente não faz isso com os irmãos... Quanto mais a quem está fora, né? A quem está fora. Só que aí, existe uma lógica que a gente esquece aqui. Se eu praticar isso e fizer isso, eu lidero... Vamos pensar que eu liderasse... Eu penso como na figura do coordenador de jovens, lidera 20 jovens. Se eu fizer isso por 20 jovens, ou pensar na figura do pastor da igreja, uma igreja com 100 membros, um pastor que vive em prol de 100... É pouco. Quanto ele pode dar para 100? Muito pouco. Agora, se ele der um pouquinho da vida dele e os 100 derem um pouquinho para ele, quem vai ganhar mais nessa história? Ele. Porque 100, a soma de 100 vai ser muito mais do que ele vai dar. E o evangelho é sobre isso. Se nós dermos um pouquinho da nossa vida, a graça vai nos trazer muito mais. Uau. Então... Esse é um atributo de Deus e um mandamento para nós. Deus é amor em essência e podemos amar a Deus, e eu diria, amar ao próximo como Cristo nos amou. Por penúltimo, fidelidade. Deus é fiel e também nós somos desafiados a sermos fiéis. E aqui vem o texto de 2 Timóteo, porque ele é fiel e não pode negar a si mesmo. Então nós devemos ser fiel. E Apocalipse, ser fiel até a morte é o que ele vai, e dar-te-ei a coroa da vida. E por fim, a bondade. Deus é bom em todo o tempo. E nós somos exortados a sermos bom, que faz parte do fruto do Espírito. Atributos comunicáveis, esses atributos comunicáveis. Toda bondade vem de Deus. Então, quando a gente é bom, a gente está reproduzindo uma qualidade que é de Deus. Nossa, muito bom. O terceiro e último tópico, ou melhor, o terceiro subponto do último tópico, nos falam sobre os nomes que revelam o Pai. Professor, você pode entender esse último trecho de que maneira? O próprio título ele já é revelador, os nomes que revelam o Pai. Deus se apresentou através de nomes no Antigo Testamento, ou pelo menos os homens deram nomes a Deus, porque dentro do momento em que viviam, entendiam a revelação do Pai naquele instante. Então, quando Moisés, no caso Josué, venceu a guerra, Moisés também, porque estava em oração, mas ali quando o exército de Israel venceu a guerra, em Êxodo 17, que nome deram a Deus ali? O Senhor é a nossa bandeira. Então, eles saíram de uma guerra impossível de ser vencida, e como que eles venceram? Com homens inexperientes, e através da oração. O texto deixa bem claro que Moisés baixava as mãos, o povo começava a perder. Então eles não venceram na estratégia, eles venceram na oração. Então Moisés, ele atribuiu a Deus a vitória. Então vencemos por quê? Ele estava conosco na guerra. Ou é o El Shaddai ali? Procura ali rapidinho para mim, Êxodo 17, só para eu não... No finalzinho do capítulo, ele levanta um altar e ele dá um nome a Deus, que agora me veio aqui um branco, se é o Senhor é a nossa bandeira ou o Senhor é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Dá só uma olhada aí, por favor. 17:16 diz, e disse, porque o Senhor jurou, haverá guerra... Não, peraí. Então o Senhor disse a Moisés... Os amalequitas atacam Israel, é isso, né? Enquanto você procura aí, a vitória já tinha sido dada, ele levanta um altar e ele dá um nome a Deus aí. Tá. Não somente os nomes que aparecem aqui no terceiro subponto, Elohim, Shaddai, Kyrios, Adonai e Yahvé, são nomes que foram dados a Deus de acordo com o momento em que essas pessoas viviam. Gênesis 17, por exemplo, o Senhor se apresenta e nós temos aqui, eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Achou? É o 15. Tá. E Moisés edificou um altar e deu o nome: o Senhor é minha bandeira. Ah, tá. Então eu estava certo. Me veio aqui um branco com o El Shaddai. O Senhor é a minha bandeira. Então, assim, Deus foi à frente. O Senhor me deu vitória. Deus se resume a isso? Não. Então é justamente por isso que em cada época, em cada momento, alguém entende a revelação de Deus e lhe atribui um nome. E justamente por isso também ele não se apresentou com um nome para Moisés. Sim. Porque Moisés queria uma definição. Não, Moisés, não dá. O que você precisar, eu sou. E esse é o ponto da nossa dificuldade de compreensão de Deus, né? Porque o que você falou é profundo, né? Quando Moisés pergunta qual é o seu nome, vocês nunca vão conseguir definir. Vocês nunca vão conseguir me compreender com um nome só, porque eu sou o que sou. Tanto é que o judeu, né, ele não fala eu sou. Né? O judeu, ele vai procurar ele vai sempre falar do Estado, né? Ele não vai falar porque o eu sou é o nome de Deus. E aí Elohim, que é o que você falou, que apesar do plural fala do monoteísmo, né? Um nome de Deus. Depois tem El Shaddai, está lá em Gênesis 17. Depois que revela, né, como Todo-Poderoso. Adonai, que é o do grego Kyrios, que você falou, sobre autoridade. E o tetragrama, que é o Yahvé, porque, né, segundo a tradição, foram inclusive tirado, né, as letras, embora o hebraico, né, não tenha vogais, para que eles não pronunciassem o nome, né, e aí ao longo do tempo isso foi esquecido pelos judeus, né, o nome de Deus, que é o eu sou. Muito bom. Então eu quero convidar você para a próxima aula, lição 3, o Pai enviou o Filho, ou seja, a gente só vai aprofundar mais nessa temática conhecendo as pessoas da Trindade. Pastor Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo. Foi, eu diria que um tempo de qualidade muito bom, que Deus te abençoe. Eu quero não só te agradecer, mas pedir que você fale de novo do seu canal, para quem chegou até aqui, possa se inscrever também no seu canal. O canal é Ricardo Lopes _oficial no YouTube. Você também encontra Ricardo Lopes _oficial no Instagram. E lá nós também comentamos de forma resumida as aulas da Escola Dominical dos Jovens e dos adultos. Lucas, eu quero te agradecer pelo convite. É sempre uma honra e um prazer conversar com você, um profundo conhecedor. Então aqui a cordinha é curta, né? E o poço é fundo. O poço é fundo, mas Deus tem te abençoado e que Deus continue te usando grandemente e abençoando. E 4.000 inscritos, acho que em março, mês que vem, você já teve o final do trimestre, você já bateu. Vai ter que aumentar essa meta aí. Pronto, isso mesmo. Então contamos com você. Se inscreve, deixa o seu like, compartilha essa aula e, obviamente, se fez sentido para você, tá bom? E se você chegou até aqui, eu acredito que fez. Que Deus abençoe a sua próxima aula e que as pessoas que ouvirem você também possam ser edificadas. E se você for o aluno, que você possa contribuir com o seu professor. E se você não vai a EBD, que você comece a ir. Até a próxima. Deus abençoe você.